falamos disso. Agora, então, nós já vimos vetores de diferentes naturezas, vetores com números, vetores com texto, vetores com caracteres lógicos, vimos vetores que têm uma estrutura de dados fatoriais. Então, que eu tenho, além do conjunto de dados, eu também tenho uma estrutura de níveis de fator. Tá? E agora vamos estender a ideia de um único conjunto de dados para uma sequência de conjuntos de dados, que é o que a gente chama de matrizes. Então, se no nosso vetor a gente só tinha uma única coluna com um monte de dados nas linhas, agora a gente pode ter vários conjuntos de dados com várias linhas e várias colunas de dados, tá? Que é o tipo de dado que a gente vai ter dentro de ciências biológicas de maneira geral. Então, a gente vai ter lá a abundância dos bichos em cada local que foram estudados. Enfim, e vários outros tipos de exemplo aí. Então, a ideia de matriz, ela estende o vetor para mais colunas, tá? A matriz, assim como o vetor, ela não admite ter mais de uma classe de objetos ali dentro. Então, vamos criar aqui a matriz usando a função matrix, né? Aqui, então, a gente vai criar a matriz com os 12 elementos, 1 a 12, né? 3 linhas. Então, esse argumento, o primeiro argumento é um vetor, que vai ser transformado numa matriz, e o segundo argumento aqui é o número de linhas. E os dados entram na matriz por colunas. Então, apesar de a gente ter 3 linhas, né, vai ter 3 linhas e 4 colunas, então vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, não, desculpa. 3 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente chamar o XY aqui, veio dessa forma. Entretanto, eu posso querer que os dados entrem por linha, e aí eu posso usar esse argumento by row. Se eu coloquei by row igual a true. Se eu chamar o XY agora, vocês vão ver então que ele entrou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a estrutura de 3 linhas e 4 colunas se manteve. Eu também posso fazer de outra forma, certo? Mas e se eu quisesse que os dados entrassem na matriz não mais por colunas, mas eles entrassem por linhas? Então, eu posso utilizar um outro argumento, que é o by row. Então, aqui o by row igual a true, ele ele faz com que os dados entrem não mais por linhas, mas sim por colunas. Né? Não mais por colunas, mas sim por linhas. Então, percebam, então agora está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas e se vocês tivessem a necessidade de criar a matriz especificando o número de colunas? É óbvio que seria... Se vocês sabem o número de elementos, não precisava acontecer isso. Mas, eventualmente, vocês sabem o número de colunas, mas eventualmente não sabem o número de linhas, ou por algum motivo as linhas vão ser construídas e vocês precisam que a matriz tenha aquele número de colunas. Então, dá para fazer isso também. Então, dá para especificar o número de colunas usando o argumento ncol. Então, se a gente disser aqui, ó, matrix 1 a 12 ncol é igual a 3, os dados agora continuam entrando por colunas, mas ao invés de eu ter 3 linhas, eu tenho 3 colunas. Tá? Vou criar de novo aqui a matriz original XY. Uma coisa que dá para fazer também com as matrizes é dar nome para as linhas e para as colunas. Percebam que quando eu chamo a matriz, olha só essa anotação aqui. A gente consegue identificar qualquer elemento da matriz usando essa anotação de colchetes. O primeiro elemento indica qual que é a linha e o segundo elemento qual é a coluna. Então, essa linha inteira aqui é indicada por 1 no linha e nada por coluna. Quando vocês querem todos os elementos de uma matriz, seja todas as colunas de uma linha ou todas as linhas de uma coluna, quando vocês querem tudo, vocês especificam nada. Quando vocês querem um elemento específico ali de dentro, tipo a primeira linha, a primeira coluna, vocês dão o nome da matriz e entre colchetes a linha e a coluna que vocês querem. Tá? Agora, dá para a gente inserir nomes aqui. O R tem algumas funções básicas aí que são muito úteis para nós. Por exemplo, ele tem um vetor ali que é nativo dele, que é chamado letters, tá? Com letra maiúscula. E o que tem o letters?
o letters, ele tem todas as letras maiúsculas. Então, o primeiro elemento do letters, esse umzinho aqui, ó, o primeiro elemento é o A, o B, o C, A. Então, o B é o segundo, o C é o terceiro, o 15º é o O. Assim como ele tem o letters maiúsculo, ele tem o letters minúsculo, que tem as letras minúsculas. É muito útil para nós, por exemplo, se a gente quer dar nomes para um conjunto grande de dados, né? Nesse caso a gente só tem 3 linhas e 3 colunas, mas a gente pode usar isso. Por exemplo, eu quero dar o nome para essas linhas de A, B e C, maiúsculos. Então eu dou aqui, ó, key letters 1 a 3, então o row names de XY, né? Então o nome a função nome das linhas de XY, então essa função ela nomeia as linhas de uma matriz, vão ser os 3 primeiros elementos do vetor letters. Então, eu posso também, aqui a gente tem 3 linhas e 4 colunas, eu posso dar nome para as colunas também. Então vamos supor que eu chame isso de mata 1, mata 2, mata 3, mata 4. Quando eu chamar o XY, perceba, agora as linhas têm nome e as colunas também têm nome. Isso aqui já pode ser similar ao tipo de dado que vocês teriam aí se estivessem importando planilhas de abundâncias de espécies por sítios de coletas de vocês. Uma anotação que é muito comum em matrizes é a seguinte, tá? E isso vai valer especialmente quando forem fazer análises multivariadas, mas nas linhas o que a gente tem são as variáveis, são os descritores. E nas colunas o que a gente tem são os casos, são os objetos. Então, um sítio de amostragem ele pode ser descrito por várias coisas. Por exemplo, a temperatura dele, o pH dele, a precipitação dele, a localização dele, ou pela abundância de uma espécie. Aquele lugar ali é um lugar onde eu tenho 3 bichos da espécie 1, 4 bichos da espécie 2, 5 bichos da espécie 6. Assim como vocês poderiam representar a posição desse lugar com um gráfico de dispersão. Se vocês tivessem aqui temperatura e precipitação, esse lugar tem alta temperatura e alta precipitação, ele estaria por aqui nesse gráfico. Vocês também poderiam representá-lo com a abundância da espécie 1 pela abundância da espécie 2. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui nessas linhas então, são as variáveis que descrevem aquele sítio. Tá? A gente tem uma série de funções para manipular as matrizes, por exemplo, a transposição, né? Então, o que era linha passa a ser coluna, né? Essa é a ideia de uma transposição de matrizes. Então, se eu tinha lá na linha 1, que se chamava A, os elementos 1, 4, 7 e 10, agora eu tenho na linha 1, que vai se chamar mata 1, os elementos 1, 2 e 3. Né? Então, o que era coluna aqui, virou linha aqui. Tá? Como eu comentei com vocês, quando eu quero chamar algum elemento da matriz, eu posso usar essa notação de colchetes. Isso também vale para os vetores, assim como a gente fez aqui com letters. Tá? Então, por exemplo, se eu quero todos os elementos da primeira linha, eu digito XY, abre colchetes 1, vírgula nada. Se eu coloco nada é porque eu quero tudo. Então, tá aqui, ó, 1, 4, 7, 10. Se eu quiser o elemento da segunda coluna da primeira linha, segunda coluna, eu dou lá XY, abre colchetes 1, 2. Tá aqui, é o número 4. Eu ainda posso fazer perguntas lógicas, aí isso vai ser interessante quando a gente vai buscar dados dentro das nossas matrizes. Mas quando eu faço uma pergunta lógica, por exemplo, na primeira linha do objeto XY, o que é maior do que 2? A resposta vai ser uma resposta lógica. Então, o primeiro elemento, que é o 1, ele é falso. O segundo, que é 4, é verdadeiro. O terceiro, que é 7, é verdadeiro. O décimo, que é 10, é verdadeiro também. Tá? Então, a resposta são... ele vai mostrar ali a resposta desta pergunta lógica. Tá? A gente tem ainda duas funções interessantes aqui, que são head e tail, que elas mostram, o head costuma mostrar 6 ou 5 primeiras linhas de um objeto. Aqui no nosso caso, essa nossa matriz pequenininha aqui, não tem muito o que ser mostrado, porque só tem 3 linhas, né? Vamos ver se a gente der um head do EZ1. Então, o head do EZ1 está vendo as 6 primeiras linhas e mostra uma parte da estrutura. Estou vendo aqui o nome das variáveis, estou vendo os 6 primeiros elementos, tá? As 6 primeiras linhas. E o tail mostra as 6 últimas. Se eu der aqui um tail de EZ1,
Tá aqui, então as últimas linhas são essas daqui. Tá? Então são 29 elementos lá, 29 linhas ali no EZ1. E a outra função extremamente importante é essa aqui, str, ele dá uma estrutura do objeto. Tá? Então, quem são as variáveis que estão lá dentro? Quais são os tipos de variáveis que estão lá dentro? Nesse caso aqui, ele mostrou para nós. É uma matriz que tem 3 linhas, então 1 a 3 linhas e 1 a 4 colunas. Ele mostrou os 10 primeiros dados, né? Mas também ele nos mostrou que existem dimensões de atributos ali, de nomes, né? Então, eu tenho ali nomes que são caráter, né? A, B e C, nomes que são mata 1, mata 2, mata 3, mata 4. E, por fim, uma outra função super importante é o summary, que ele traz um sumário estatístico. Ele está considerando cada coluna aqui como uma variável. Então, ele traz para vocês o mínimo, o máximo, a mediana e a média, o primeiro quartil e o terceiro quartil. Tá? A função str e a função summary são extremamente interessantes quando a gente vai explorar alguns objetos, né? Por exemplo, se você acabou de fazer uma análise de regressão, aí você tem um resultado de uma análise de regressão, ou de um teste T qualquer. O que o summary faz? Ele te dá um sumário estatístico da significância dos coeficientes do modelo que você ajustou ali. Tá? E o que o str faz? O str ele destrincha o que é que tem ali dentro daquele objeto. Então, se, por exemplo, um resultado de uma análise estatística de modelo linear, por exemplo, o que ele vai ter? Ele vai ter os coeficientes, vai ter desvio padrão, vai ter a significância desses coeficientes, a significância vai ter o resultado do teste F ou do teste T que foi utilizado, ou teste de Q quadrado, o resultado da estatística e mais a significância daquela estatística. Vai trazer para vocês, eventualmente, os valores ajustados, vai trazer o R quadrado ajustado, tabela de desvios, ou seja, o quanto você tem o seu modelo ideal ali com seus coeficientes e o quanto seus valores se distanciaram daqueles valores modelados, que a gente chama de desvio. Então, tudo isso vai aparecer dentro do objeto que sai lá da análise que vocês estão fazendo. Então, que eventualmente, se vocês nunca mexeram naquilo, mas vocês querem achar as coisas, uma dica que eu dou, usa essa função str, que ela vai explorar isso aí, vai trazer para vocês o que é que tem lá dentro. Então, os objetos numéricos, os objetos que são categóricos, etc. E vai trazer um sumáriozinho para vocês do que é que tem lá dentro. Vai ficar muito mais fácil depois para vocês encontrarem as coisas ali dentro. Tá? E comunidade. E data frame. Então, uma extensão dessa ideia de matriz, que só aceita um tipo de uma classe de objeto, uma extensão disso são os data frames. Então, os data frames, eles admitem mais de um tipo de informação, tá? Eles também, a forma de nós encontrarmos coisas lá dentro difere um pouquinho da notação de matriz, tá? Aquela notação de matriz é como se você estivesse dando um endereço lá. Procura lá dentro da matriz essa linha e essa coluna. Eu posso fazer isso também no data frame, mas eu vou fazer de maneira diferente. Vamos criar um data frame aqui. A gente vai criar esse data frame com algumas variáveis. Então, vão ser alguns vetores aí que a gente está criando. Tá? Um vetor vai chamar espécies e ele vai conter 4 espécies. Denanos, S-alter, I, Genteri, Acaripígios. Né? Então, a função que cria o data frame é data.frame, vai ser armazenado num objeto a ser criado chamado comunidade. Então, eu tenho aqui Denanos, S-alter, I, Genteri, Acaripígios. Concatenei esses textos todos, tá? Para criar esse vetor chamado espécies. O outro vetor, perceba então que é uma operação dentro de outra operação. A operação aqui de fora é data frame, a operação de dentro aqui é concatenar. Estou concatenando para criar um vetor espécies que vai ser usado na função de criação do data frame. Vou criar uma outra variável e já vou criá-la como fator. Né? Então, habitat é igual a factor. E aí eu concateno um vetor que vai ser transformado em fator. Então, agora são 3 operações. Eu concateno, transformo em fator e junto no meu data frame. Aqui eu vou ter como habitat folhiço, arbóreo, riacho e poço. Seriam os habitats desses anfíbios aqui. Aqui é a altura, onde que esses bichos estariam sendo encontrados dentro da vegetação. Então, 1.1, 1.8, 1.9 e 1. Percebam,
O R trabalha com ponto como separador de decimal. Então, isso aqui é 1,1, ou 1.1 aqui. Eu não preciso colocar 0.8. Eu posso colocar só 0.8 que o R já entende. E aqui distância, como se fosse distância a alguma fonte d'água, ou distância a algum elemento, tá? Ou distância ao seu transecto, por exemplo. Então tá aqui, ó, 1, 1.7, 0.6 e 0.2. Então eu tenho uma variável nominal, uma variável categórica. Então esse aqui é o nome dos bichos, não é variável, isso aqui seria o nome dos bichos. Isso aqui é variável categórica e essas outras duas aqui são variáveis que são numéricas, tá? Lembra sempre que quando vocês têm uma função dentro de uma função, vocês têm que lembrar de fechar todos os parênteses que são requeridos. Então se eu concatenei esses números aqui, esse parênteses fecha a criação do vetor. E esse outro parênteses, ele fecha a criação do data frame, tá? Então, no R também, eu posso dividir, quando eu abrir um parênteses aqui, que vai ter os argumentos da função, enquanto eu não fechar o argumento da função, eu posso colocar linhas abaixo aqui, que ele vai ler como se fosse um único script. Então, a vantagem para nós, para a gente conseguir ver tudo que a gente está escrevendo no script dentro de uma única tela. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Aqui, comunidade, se eu olhar, está aqui. Então, simples, né? Então, eu tenho 4 linhas, eu tenho 4 vetores. Se eu perguntar aqui qual é a classe desse objeto, ele é um data frame. Se eu pedir um summary de comunidade, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um sumário estatístico de cada uma das variáveis. Então, olha só. Ele trouxe que tem nas contagens, aqui tem um de cada espécie, dos habitats tem um de cada tipo de habitat, aí ele fez um sumário aqui de mínimo, máximo, média, mediana e os quartis da variável altura e da variável distância, tá? Eu posso também, quando eu tenho uma matriz, eu posso fazer a coerção dessa matriz, né? E a forma de fazer isso é como nós já vimos, é usando o S ponto, o tipo de categoria. Então, por exemplo, aqui no nosso objeto XY, que era uma matriz, eu posso transformar em data frame. Se eu pedir a classe de XY aqui, eu vou ver que ele virou um data frame. Antes ele era matriz. E aquela função que eu falei para vocês, o str, que traz a estrutura dos dados. Ele não vai trazer o sumário estatístico, mas ele vai dizer o que cada variável é. Então, nesse caso, percebam, apesar de eu ter criado como texto, o R entendeu que a variável espécies era fatorial, tá? Então, um fator com 4 níveis. Aí começa a descrever, mas ele não cabe tudo aqui dentro, então ele para, tá? Habitat também é um fator com 4 níveis. Altura é uma variável numérica, ele colocou aqui. Distância é uma variável numérica, tá? Vamos agora para um outro tipo de objeto que consegue armazenar vários outros tipos de objetos. Um objeto que, por exemplo, eu posso colocar um número, posso colocar um data frame, posso colocar uma matriz, posso colocar um monte de coisas ali dentro. Tá? Espero que não esteja clipando aí o som, porque pelo que eu estou vendo aqui está alto. Que é o objeto do tipo lista. Então, o objeto do tipo lista ele pode receber várias coisas. Por isso que objetos do tipo lista e listas especiais são muito utilizadas como saídas de análises que nós fazemos, porque elas aceitam um monte de coisa. Então, por exemplo, quando você tem lá uma matriz de coeficientes e suas significâncias, aqui é uma matriz. Mas quando você tem o conjunto de resíduos, né? Então cada valor, a distância de cada valor a real para cada valor ajustado dividido pelo desvio padrão, que a gente chama de resíduo padronizado, são um vetor. Você tem um vetor de dados dependentes e a distância que você tem daqueles dados dependentes para aquilo que foi modelado, né? Para aquilo que seria o esperado pelo teu modelo ajustado, seu modelo estatístico ajustado. Tá? Então, isso é um vetor. Então, é um objeto do tipo lista que vai aceitar uma matriz, aceitar um vetor e, eventualmente, aceitar um data frame também. Tá? E você vai achar as coisas ali dentro do data frame, dentro do data frame ou dentro do objeto lista, usando um outro tipo de sintaxe. Agora, eu vou exemplificar aqui com o data frame. Então, eu tenho lá comunidade. Se eu quero achar um vetor ali dentro, eu não vou mais usar a notação de colchete para data frame e nem para lista. Eu vou usar o cifrão. Perceba, eu digitei cifrão, já apareceu uma caixa de diálogo, essa aparece para vocês, que tem ali quais são os vetores que estão ali dentro. Então, espécies, habitat, altura, distância. Eu posso escolher aqui a altura, por exemplo.
Eu posso ainda mexer com isso, eu posso fazer um plot, já aprendemos a fazer plot. Comunidade, cifrão, altura, por comunidade, cifrão, distância. Aí aparece aqui do lado, fica meio ruimzinho porque eu aumentei o tamanho da fonte, né? Aqui está, então, o gráfico de dispersão dessa variável pela outra. Tá? Não consigo mais baixar. E os objetos do tipo list. Então vamos criar agora a função que cria o objeto do tipo list é a função list. Tá? Vamos criar esse objeto com um vetor que contém um único elemento, que é o nome, que contém o elemento Mariano. Vou criar um vetor que chama esposa, que tem o nome da minha esposa. Um vetor que chama and your children. Vou colocar aqui, ó, número de crianças, 2, e idade, crianças. Então, aqui eu tenho quatro vetores, né? Eu tenho 4 vetores, mas 3 deles contêm somente um elemento e um deles contém 2 elementos. Tá? Percebe que, lembra que se a gente quisesse criar um data frame, eles tinham que ter, ou um vetor, eles tinham que ter todos o mesmo número de elementos, que é o que a gente chama de comprimento do vetor. Tá? O comprimento do vetor aqui, no caso, é o número de elementos que ele tem. Então, vou criar aqui esse objeto lista.ez. Lista.ez está aqui. Então, perceba, inclusive ele já traz a estrutura que a gente acabou de ver de como é que a gente chama um vetor, um objeto qualquer ali dentro, né, da lista. Que seria lista EZ, cifrão nome, aparece meu nome. Cifrão esposa, aparece o nome da minha esposa. Cifrão número de crianças, aparece lá. Cifrão idade das crianças, aparece lá. Tá? Então, se eu digitar aqui, né? Opa, eu mudei o nome. Idade crianças. Está aqui, 19 e 12, que é a idade dos meus filhos. Se eu quiser saber o nome dos objetos que tem lá dentro, eu uso essa função names também, super útil. Tá? Então, os vetores que tem ali dentro, na verdade, os objetos que tem ali dentro, sejam vetores, data frames, matrizes ou outras listas, eles aparecem aí para vocês. Tá? E se eu der a estrutura, então ele vai trazer aqui, tem 4 objetos, né? Os 2 primeiros são do tipo character, né? Do tipo texto, né? E um contém esse elemento Mariano, outro contém esse elemento Daniela, os outros 2 são numéricos, um só tem um valor e o outro tem 2 valores. Tá? Bom, agora imagina que vocês têm ali vocês têm um conjunto de dados do tipo data frame. Vocês têm lá levantamentos de espécies. Então aqui as espécies, estão aqui as áreas que vocês amostraram, né, fizeram esse levantamento. Hoje, 2020, no ano que vem vocês vão lá e fazem outro. Então isso aqui, você percebe, eu tenho a espécie, eu tenho o local e eu tenho o ano. Isso corresponde agora a um ano. Eu vou no outro ano e amostro os mesmos locais. Aquelas espécies passam a ter outras abundâncias. Pode manter a abundância? Pode. Pode virar 0? Pode. 0 também é abundância. Então, vamos supor que essa primeira espécie tinha 30 no primeiro ano, 0 no segundo. Então, esse é o valor dela. Mas ela continua sendo uma das variáveis que descrevem esse espaço, esses espaços que vocês estão amostrando. Eu falei esse espaço porque isso aqui agora ele pode ser entendido como um espaço dimensional, onde cada dimensão seria uma espécie. Tá? Mas, se eu tenho aqui a amostragem no ano, eu tenho a amostragem no outro ano, então agora eu tenho 3 dimensões, eu tenho 3 conjuntos de variáveis que seriam 3 dimensões diferentes. Tá? Então, se eu quiser saber quantos bichos foram coletados em 2020, eu tenho que somar todas essas abundâncias. Se eu quiser em 2021, eu somar as outras abundâncias. Se eu quiser saber quantos bichos foram registrados em todo o período 2020 e 2021, eu tenho que ir lá pegar esse bicho em todos os sítios nesse ano, somar com esse bicho em todos os sítios no outro ano. Ou seja, eu estendi o número de dimensões que eu tenho. Então, não tem mais uma linha e uma coluna, tem uma linha, uma coluna e outra coisa. E tem mais, se eu fizer um estudo como esse, mas em outro local, eu posso ter um outro, e aqui então eu teria um paralelepípedo de dados.
Eu posso ter um segundo paralelepípedo de dados, que seria o outro local, outra região que contém as minhas amostras. Então, para abarcar esse tipo de informação que é multidimensional, agora as dimensões aqui são dimensões que contêm dados, tá? A gente tem o array. Então, o array expande a ideia de matriz ou de data frame para mais dimensões. E, como eu comentei anteriormente, o R tem uma série de exemplos que a gente pode usar para mostrar essas coisas, tá? Então, eu vou usar como exemplo um array aqui que chama Titanic. Então, para carregar ele para dentro do nosso espaço de trabalho, a gente usa a função data. Ele chama Titanic com maiúsculo. Se eu quiser saber o que é o Titanic, eu posso vir aqui no help e digitar Titanic. Já estava digitado, vou digitar de novo, porque didático. Titanic, dou Enter e ele aparece. O que é o Titanic? Ele tem uma descrição do que é o objeto, né? Mas é um conjunto de dados que traz para vocês o destino dos passageiros de dentro da última viagem do navio chamado Titanic. Tá? Como é que é o formato? Então, é um array de 4 dimensões. Tá? A primeira dimensão é a classe a que pertencia aquele passageiro, então seria da primeira classe, segunda classe, terceira classe ou da tripulação. A segunda dimensão é um vetor é um elemento de sexo, então se era homem ou mulher, male e female, só essas duas categorias que ele tem nesse conjunto de dados. Age foi categorizado entre criança e adulto, então child e adult, tá? E se sobreviveu ou não, tá? Então, se isso, tanto posso vir aqui nessa janelinha no help, quanto eu posso digitar help Titanic e ele também vai aparecer essa janelinha de ajuda aqui. Então, toda vez que vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a função que vocês estão usando ou sobre conjuntos de dados que vocês querem usar, basta digitar o help que vai aparecer nesse lado aqui no RStudio. No R, de maneira geral, ele abre um hipertexto da internet e vai buscar lá na internet a ajuda para encontrar ajuda para essas funções ou objetos do R. Tá? Então, tá, mas como é que seria isso, né? Então vamos ver essa primeira categoria aqui, né? Vamos botar um valor qualquer. Então, Titanic, na primeira dimensão, eu tenho aqui 4 categorias. Primeira classe, segunda classe, terceira classe e tripulação. Se eu digitar aqui Titanic, então ele tem que ter 4 dimensões, tá? Então eu abro colchetes e eu tenho 4 coisas que eu posso colocar lá. Então a primeira dimensão é a dimensão da classe a que pertencia àquele passageiro. Então o número 1, o primeiro elemento, é da primeira classe. Vamos ver aqui da primeira classe o que ele mostra para nós. Então se eu digitar lá Titanic, abre colchetes, coloco 1 e não coloco nada nas outras 3 dimensões, o que ele vai mostrar para nós? Ele vai mostrar um pouco da estrutura. Então, eu peguei a primeira variável e ele vai me mostrar as outras 3. Tá? Então, ele é um conjunto de dados que está em contagem. Então, aparecem números ali. Então, por exemplo, se eu pegar da primeira classe aqueles que sobreviveram, ele vai mostrar as outras 2 dimensões. Então, quem era homem ou mulher em função da idade. Então, perceba, dentro da primeira classe que não sobreviveu, não tem nenhuma criança, mas tem 118 homens e 4 mulheres. Tá? Que sobreviveu, aí eu tenho 5 crianças do sexo masculino, 5 crianças do sexo feminino, e 57 homens e 140 mulheres. Tá? Então ele mostrou aqui para nós a variável sobreviveu ou não, mostrou para nós a variável sexo e mostrou para nós a variável idade. Tá? E eu posso fazer operações com isso. Por exemplo, quantas pessoas tinham no barco? Se eu somar o array inteiro, percebe? Então toda a tripulação ali dentro está categorizada, todos os passageiros estão categorizados ali dentro. Eles podem estar em mais de uma categoria, mas eles vão estar categorizados ali dentro. Então, se eu somar o número de elementos, sum Titanic vai mostrar para nós
o número total de pessoas que estavam ali. Então, eu tenho 2.201 pessoas. Tá? Se eu quiser saber, quantas pessoas tinham na tripulação? Eu não quero essa tabela, eu quero saber total. Quantas pessoas tinham na tripulação? O que eu faço? Eu vou somar, mas eu não vou somar todo mundo, eu só vou somar aqueles que são da tripulação. Agora, dentro dos que são da tripulação, não me interessa se é homem, se é mulher, se é adulto ou criança, se sobreviveu ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar SUM, Titanic, abre colchetes. Se a gente olhar aqui desse lado, nessa primeira dimensão da classe, o número 1 é a primeira classe, 2 segunda classe, 3 terceira classe, 4 é a tripulação. Então eu vou colocar aqui número 4. Eu não quero saber se é homem, se é mulher, então vou botar todo mundo. Não quero saber a idade, se é criança, eu vou botar todo mundo, ou seja, não coloco nada. Quando eu quero tudo, eu não coloco nada. E não quero saber se sobreviveu ou não, eu vou colocar nada aqui. Então, da tripulação tinha 885 pessoas. Então, um navio que tinha 2.201 passageiros, 885, quase metade aí, não dá uns 40%. O Brasil Gás, sempre a gente vai ter esse fundo musical bacana. Então, quase 40% dos passageiros eram da tripulação. Se eu quiser saber o percentual de passageiros que eram da tripulação, o que eu faço? Eu divido esse número de indivíduos aqui da população, da tripulação, pelo total. 40,21%, quase acertei. Então, 40% aqui tripulação. Beleza. E se eu quiser saber quantas crianças sobreviveram? Então, olha, não me interessa se essa criança é homem ou mulher, se essa criança é categorizado aqui, tá? Se é male ou female, se ela é da primeira classe, segunda classe, terceira classe ou tripulação. Me interessa que ela é uma criança, que quando eu olho aqui na terceira dimensão, criança é o número 1. Então, ela é uma criança e ela sobreviveu. Então, na quarta dimensão, quem sobreviveu é o número 2. Então, eu quero SUM, Titanic. Não interessa a classe, não interessa o sexo. E me interessa que é uma criança, número 1, na terceira dimensão, e que sobreviveu, número 2, na quarta dimensão. Então, está aqui. Crianças que sobreviveram foram 57. Tá? Ainda explorando um pouco dessa coisa da proporção, eu posso querer saber qual que é a proporção de homens e mulheres da primeira classe. Vocês percebem que vocês podem ficar brincando com isso, com essas perguntas de vocês aí na casa de vocês, né? Mas vamos fazer essa daqui. E eu aconselho, aliás, vocês fazerem isso, porque aprende-se muito o R ou qualquer outra linguagem de computação quando você tem a oportunidade de brincar com a linguagem. Eu quero fazer alguma coisa. E aí você vai lá e tenta. E ao conseguir, isso é um estímulo positivo muito grande. Quando você não consegue na primeira, mas aí você vai lá, pergunta para alguém, o cara descobre, você esqueceu essa vírgula aqui, esqueceu esse aspas aqui, aí você consegue. Mais ainda, além de ter conseguido, você aprendeu a importância de prestar atenção na sintaxe. Tá? Vocês vão estar programando e lembrem que eu já falei em outras ocasiões. O computador ele não erra. Vocês é que ou pediram a coisa errada ou não foram precisos ali na hora de escrever o script, né? Ou erraram ali na hora de escrever o script. Então, se eu quiser saber qual que é a proporção de homens da primeira classe, então o que eu preciso saber? Quantos homens tem na primeira classe dividido por quantas pessoas tem na primeira classe. Primeira classe é a primeira dimensão, então é o número 1 da primeira dimensão. Homens é o número 1 da segunda dimensão. Então eu vou somar Titanic 1, nada, nada, dividido por soma de Titanic 1, nada, 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 que aqui é todo mundo da primeira classe. Então tem 55,38% da primeira classe que eram homens. Se eu quiser saber o número de mulheres, é 1 menos isso. Ou, se quiser fazer na mão grande, que eu aconselho, você vai lá para aprender, né? Você vai lá. Então, da primeira classe é o primeiro elemento da primeira dimensão,
que é mulher, é o número 2 na segunda dimensão. Divide pelo total de pessoas na primeira classe, que é o número 1 na primeira dimensão. Tá? Então, dá a mesma coisa. Então, com isso a gente encerra essa parte de básico de algumas funções no R, tá? E fiquem bem. Até a próxima.